Olá, goiabas! Vamos fazer hoje o quê? Um teste político dos 8 valores, que a Daphne já fez, aí eu vou fazer agora aqui. Ok, tô chegando mais pra cá. Você lembra o resultado do seu? Nossa, não, porque é porcentagem. Ele vai te dar, tipo, quantos por cento você é mais liberal, quantos por cento... E ele vai em características. Enfim, e tem aí... 8 valores ainda. São 8 valores e aí depois ele vai te mostrar a porcentagem das coisas. Mas eu salvei a minha porcentagem, depois eu mostro. Tá, a gente põe o link na descrição, se você quiser, clica aí e vai fazendo o teste junto com a gente. Questão 1 de 70. É rápido, é sempre, tipo, concordo pouco, muito, ou não, nada. Tá. Ou discordo um pouco ou muito. Meus valores religiosos devem se espalhar o máximo possível. Discordo. É importante preservar as tradições do nosso passado. Depende das tradições, então eu discordo um pouco. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 níveis, né? Que você deve estar vendo aí, que é discordo... Muito, tem 2 discordo, né? Que é lá no fundo. Tem o do meio e tem os 2 concordo. Enfim. Esse eu discordo um pouco. As igrejas devem pagar impostos da mesma forma que as demais instituições, eu concordo 100%. Eu concordo muito. Os meios de produção devem pertencer aos trabalhadores que utilizam, eu concordo. Governos devem prestar contas à comunidade internacional. Os governos devem prestar contas à comunidade internacional, concordo. Eu vou parar de falar que vai ficar muito repetitivo, mas eu vou clicando aqui e chegar no final. Devemos abrir as fronteiras à imigração. Sim, né, gente? Aceitar as pessoas. A sociedade era melhor há muitos anos que agora. Isso é papo de velho. Papo de velho. Não falando desse momento atual. Esse momento atual é realmente uma tragédia e antigamente era melhor. Estamos com um probleminha. Mas geralmente é um papo de velho. Falar que antigamente é que era bom, hoje é ruim. Aqueles com maior capacidade de pagamento devem receber melhores cuidados de saúde. Não, gente. Não, nunca. Quem tem mais dinheiro pode receber melhor cuidado de saúde. Que pois é. Já recebe, então... Mesmo ao protestar contra um governo autoritário, a violência não é aceitável. Basta estudarmos revoluções para entender que revoluções não foram feitas educadamente. Então eu concordo, mas não vou concordar 100%, porque acho que no nível democrático a gente consegue mudar bastante coisa e tirar, inclusive, um governo autoritário do poder, sem precisar chegar na violência. Sim. Mas grandes revoluções são feitas com violência. Triste. As crianças devem ser educadas em valores religiosos ou tradicionais. Não. Nenhuma cultura é superior às outras. Nenhuma cultura é superior às outras, concordo. Um estado hierárquico é melhor para manter a ordem. Eu tendo a responder que eu discordo, mas então, eu fiquei assim acho que também. Talvez falte conteúdo teórico para eu apoiar melhor essa ideia, então eu vou ficar em cima do muro. É melhor manter um orçamento equilibrado do que garantir o bem-estar de todos os cidadãos. É uma bobagem achar que dinheiro é... Você tá indo errado. Não, tá. Eu tava só pra cá. Tá. Não fiquei, calma, Dá. Não, é que eu fico... Essa pergunta aí, pra mim, é óbvia. Do tipo, gente, a gente Óbvio precisa... que não, né? Não, é óbvio que não pode ser concordada. Porque, tipo, como é que você pode concordar que o bem-estar dos cidadãos é, tipo, menos importante do que o dinheiro? Gente, quem faz o dinheiro são as pessoas. Quem faz o país girar é as pessoas que trabalham. Se elas não estão bem... o trabalho não é feito e aí não há dinheiro, tipo, A própria existência do Estado é uma ameaça à nossa liberdade. Não, gente, calma. Acho que tá too much essa daí. Os regulamentos ambientais são essenciais. São essenciais. Chupa, Ricardo Salles. Ah. A ação militar de nossa nação é frequentemente necessária para protegê-la. Discordo. A intervenção do governo é uma ameaça para a economia. Eu discordo. Porque quando o banco quebra, quem resolve a situação é o governo. É o governo, né? Eu não acho Então que... o governo não pode intervir. Sim, pode, quando sim. O banco vai quebrar, aí o governo tem... Né? Pode sim. As tradições não têm valor por si só. Tradições não têm valor por si só. Essa é uma pergunta muito aberta. Acho que essa daí eu fiquei em cima do muro, porque, tipo, depende do que você tá falando, de qual contexto. Depende como. O que você tá chamando de tradição? Exatamente. O mundo melhor virá da automação, ciência e tecnologia.
Eu vou ficar em cima do muro, porque não necessariamente. Você tá quase saindo da tela. Ai, eu tô Quase, eu acho que sim, ele poderia vir da automação. Por exemplo, um mundo onde os robôs cumprissem funções que as pessoas... que ajudem as pessoas. Não, e funções que as pessoas estão fazendo hoje, ele pode ser ruim, porque você vai tirar o emprego de pessoas, mas ele pode ser bom do ponto de vista de que se você achar que as pessoas merecem receber uma renda básica, universal, e aquele emprego não fará falta para a pessoa. Certo? Então, por exemplo, você faz uma tarefa repetitiva. Eu não acho que a gente tem que ficar girando parafuso igual... Tempos modernos. Exatamente, né? Charlie Chaplin. Mas, ao mesmo tempo, se você depende de girar parafuso para receber um dinheiro para sobreviver, aí a máquina faz mal. Agora, uma coisa não está ligada à outra, né? É possível a gente viver sem precisar apertar parafuso, com robôs fazendo esse trabalho, mas a gente dependeria de uma renda para continuar desde que isso vivendo. não tirasse o emprego ou que as pessoas pudessem ocupar outros cargos, outras funções que máquinas não possam cumprir. Acho que... Exato. Então, mas mundo é melhor... que aí tá junto, tipo, automação, ciência e tecnologia. Eu acho que ciência, sim, é um... eu vou botar que eu concordo Entende? um pouco. Tipo, porque juntou três sim. coisas que tudo bem, Sim. aí entra nessa questão. Mas ciência eu acho que é muito importante. A posse de armas deve ser proibida para aqueles sem motivo válido. Concordo 100%. A democracia é mais do que um processo de tomada de decisão. A democracia é mais do que um processo de tomada de decisão. Pesquisas com financiamento público são um maior benefício à população do que deixá-las exclusivamente sob a administração do setor privado. Concordo 100%. A vigilância... Já visto que se a gente tivesse isso melhor investido no nosso país, a gente tinha a possibilidade de criar vacina aqui, não é mesmo? A vigilância do governo é necessária no mundo moderno. Aqui também ficou ambíguo, porque você não sabe se é o governo vigiando você ou você vigiando o governo. Mas eu vou entender que é o governo te vigiando. Eu discordo mais ou menos, porque pode ser polêmico? Pode, vai. Porque, por exemplo... Esse teste por si só já pode. Mas, por exemplo, o que tá acontecendo agora sobre a questão das fake news. Sim. Do tipo, você tem liberdade de expressão, mas isso não quer dizer que você... Fala o que quer. Você pode falar o que quer mesmo... Quer dizer, você pode falar o que quer, mas... Você arca com as consequências. Mas você tem que arcar com as consequências. Por exemplo, na internet muitas pessoas acabam sendo, sei lá, racistas. Ela tem a liberdade de expressão de falar o que ela quer. Ninguém proíbe ela de falar. Ela não é calada. Mas ela precisa se responsabilizar que o que ela fala tem consequência. Se ela foi racista, tem uma consequência. Existe uma consequência. E essa consequência, ela pode ser avaliada, tipo... Que é o que tá acontecendo. A justiça tá avaliando essa liberdade de expressão se ela ultrapassou alguma coisa. Tá, eu concordo. Faz sentido? Faz. É importante manter nossa soberania nacional. Também é uma coisa muito aberta, né? Porque... Eu discordo mais ou menos. Não, eu acho que eu concordo um pouco do ponto de vista que quando eu penso nessas coisas, eu penso sempre numa intervenção de um país de fora. Tá. Entendeu? Sobre assuntos... Tipo, tá, ok. Os valores de nossa nação devem ser disseminados o máximo possível. Não, que valor de nossa nação, mano? Ô, Zen, você tá fazendo barulho, mano. Tá pegando aqui o coiso. A opressão pelas corporações é uma preocupação maior do que a opressão por parte dos governos. Não sei se é maior. Não sei se é maior. Parece que sim, porque quem chega no governo tem apoio das grandes corporações. Exato. Então, não as é grandes do tipo... corporações, elas estão acima no nível de influência do que os governos. Você pode achar que não, sim, mas os governos são financiados, campanha é financiada. E algumas empresas, tipo, financiam os dois lados, tipo, os dois possíveis vencedores, porque ela terá benefícios independente de quem ganhar. Então, e eu acho que elas oprimem bem. Apoio os sindicatos regionais como a União Europeia. Apoio. Eles estão pensando em conjunto, acho interessante. As guerras não precisam ser justificadas para outros países. Não, você vai botar arma na cara das pessoas e vai matar civil, você precisa justificar sim.
É importante pensarmos a longo prazo além das nossas vidas úteis. Concordo. Se você não concorda, você é um egoístinha de merda. Nossa, é o que me dá mais raiva do tipo que vários políticos entram, tipo, fazem o mandato, roubam muito, e aí, tipo, o Rio Tietê segue aí, sujo, ninguém nunca limpou e todo mundo prometeu e nunca ninguém fez. E é um negócio a longo prazo. A herança é uma forma legítima de riqueza. Aqui você me permita discordar com ressalvas. A herança é talvez uma das grandes causas da perpetuação da desigualdade no mundo. Então, ricos deixam grana para os filhos, por mais que você ache, que também é muito discutível, que o rico ele teve algum mérito de virar milionário, bilionário, etc. E em alguns casos a pessoa tem mérito para virar milionário, apesar de que bilionários não deveriam existir, é errado, é moralmente errado existirem bilionários num planeta onde pessoas passam fome. Mas mesmo que você considere que essas pessoas elas chegaram nessa grana toda de uma maneira legítima, os filhos não têm nenhum mérito para conseguir aquela grana, a não ser ter nascido da fusão de duas pessoas com dinheiro, ou de uma delas com dinheiro, enfim. Então, por mais que seja uma coisa bonita você trabalhar, você se esforçar para que os seus filhos venham a ter um conforto maior, isso é errado. Então, só que também... Só que não é ilegítimo. Pois, o lance... É errado se você pensar como uma nação extremamente desigual, onde as pessoas elas não têm acesso, e isso é errado. É errado que as pessoas, tipo, que quem deveria ajudar a manter as pessoas numa qualidade, numa sociedade minimamente igual. Tipo, igual eu quero dizer assim, tudo bem, de repente não dá pra ele comprar o carro que só tem 5 produzidos no país, mas menos tipo, desigual. Pra não passar fome, pra ter uma casa, pra sim. ter educação, pra ter saúde, não é todo etc. mundo igual, não é todo mundo igual. Mas sabe, é não ter discrepâncias igual o Brasil eu acho tem. que o problema da riqueza da herança é essa, do tipo, né, não foi, tipo, mérito pelo trabalho e esforço da pessoa que só herdou. Aí que eu queria chegar, eu acho que... Mas não é ilegítimo. Aí que eu queria chegar. O ponto é, se eu passei dificuldade na minha vida, eu não quero que o meu filho passe dificuldade. Então eu vou tentar juntar posses para que ele tenha um mínimo de conforto. Agora nós estamos falando do mínimo, né? Não dá assim pra você achar legítimo um cara criar um império e passar aquilo ali pro filho, porque isso aí tá errado, então eu vou discordar parcialmente. Então quase chegando na metade, gente. Tá indo até que... eu falei que era... É importante que o governo siga a opinião da maioria, mesmo que esteja errada. Isso aqui é... polêmico. Eu acho que não. Eu vou pegar como exemplo o momento que nós estamos vivendo, porque fake news não é opinião. E o que aconteceu no Brasil foi que um governo foi eleito com base em fake news. Portanto, não é opinião. Então eu vou responder essa daqui com o olhar de quem está vendo o Brasil de 2020. Mas ele também não foi eleito pela maioria. Tecnicamente, ele não foi eleito pela maioria. Não foi a maioria que votou nele. Mas teve 30 milhões Sim. que votaram nulo e, enfim, deu no que deu. Então eu vou... discordar parcialmente, ok. Achei... Porque ele não tá dizendo exatamente Sim. o que eu tô dizendo. Sim. Mas eu tô... não, assim, compreendidos. A população em geral toma decisões ruins. Não, eu discordo. Não, eu não acho. Toda autoridade deve ser questionada, concordo absolutamente. Nenhum poder deve ser absoluto. Mas mandar prender a cambada de vagabundo do STF, igual o ministro da Educação fez, não é questionar. Isso é outra coisa. Sexo fora do casamento é imoral. Eu acho que o combinado não sai caro. Então as pessoas querem viver casada e fazer sexo com a outra e elas combinarem, tá tudo certo. Se tiver um acordo entre as partes envolvidas... Exato. A ONU, Organização das Nações Unidas, deve ser abolida. Putz, isso aqui é só pra bolsominion mesmo, acho que a ONU deve ser abolida. A modificação genética é uma força para o bem, mesmo em humanos. Mas a gente nunca sabe
qual o uso que essa tecnologia vai ter. É uma força pro bem, mas... Depende, assim. Eu vou ficar no meio. Porque tá muito aberta essa questão também. Porque, tipo, a modificação genética depende. Porque existem consequências em modificações. E mas enfim, também... E, tipo, eu não sei se toda modificação e todo mundo que pensa numa modificação genética pensa para o bem. Exato. Entende? Mas a pergunta também não tá indo, né, nesse ponto. É que a gente que vai pensando além e vai... A questão tem uma linha, né? Pesquisas científicas deveriam ser conduzidas em escala e cooperação global. Deveriam, como estão sendo agora para a vacina do Covid-19. Eu acho que mais mentes juntas, empenhadas em alguma coisa, podem chegar a resultados mais legais, mais rápido. Prostituição deve ser ilegal. Que eu vou ficar super em cima do caminho, porque ao mesmo tempo que eu acho que cada pessoa faz o que quer, eu acho que acho que não é uma coisa que tecnicamente, pelo menos a maioria, escolheria fazer. Então, eu acho que não dá pra cravar, eu também não consegui cravar nessa, porque depende disso, tipo, se a pessoa, existem algumas pessoas que optam por essa profissão. Mas a grande maioria, pelo que a gente ouve falar e tal, não sei, eu tô especulando, mas me parece que a grande maioria não teve opção e entrou nessa profissão. Então eu vou precisar parar aqui, porque acho que vai parar de gravar, tá vermelhinho ali. Tá, concluímos então. Questão 39. O sacrifício de algumas liberdades civis é necessário para nos proteger de atos de terrorismo. Aqui eu vou pegar bem forte na palavra algumas, porque esse é o começo para um tipo de governo autoritário, né? Porque, tipo, quem define? Mas, se você pensar que liberdade sei lá, você... eu quero ter a liberdade de ir no shopping armado. Eu ia pensar em arma, eu tenho a liberdade de... Eu quero ter a liberdade de ir no banco armado. Só que aí você tira a minha liberdade. Exato, então acho que o sacrifício dessa liberdade pro cara é importante. Então eu vou concordar. Você tira a minha liberdade de andar no shopping despreocupada de não ter medo de tomar um tiro, é isso. A própria questão de precisar de um CPF para usar a internet é uma coisa que eu não sei direito, mas... Eu tendo a achar que seria uma coisa interessante, né? Eu precisava ler mais sobre isso pra ver quais seriam as implicações disso, mas... Você não poder viver anônimo completamente na internet. Mas num primeiro momento parece interessante pra proteger da fake news, mas eu não sei ainda. Independente das opiniões políticas, é importante estar do lado do seu país. Nossa, não. Patriotismo por patriotismo leva a idiotice. Alienação. Total. Quanto mais livres os mercados, mais livres as pessoas. Não, isso papo de liberal. Mentira. Papo de liberal. A razão é mais importante do que manter a nossa cultura. São dois... falsa dicotomia aí, falso oposto. Isso não... É um falso dilema. Isso não... Razão é mais importante que manter a nossa cultura. Enfim, eu tendo a ir pro lado da razão, mas... Mas eu também não acho certo, tipo, eu impor ou proibir uma cultura indígena de se manter dentro dos seus costumes, dentro da sua aldeia, e tipo, falar assim, vocês não vão poder mais morar nessa terra porque eu vou explorar e vocês vão lá morar em casa. Porque a Constituição de 88 tá dizendo que quem tivesse ali em cima é dono. Aí se o cara usar a Constituição como a razão, enfim. Um pouco... Vou ficar em cima do muro disso aqui porque tá mal formulado. A mudança climática atualmente é uma das maiores ameaças ao nosso modo de vida. Sim. As tarifas do comércio internacional são importantes para incentivar a produção local. Eu achei mais ou menos... Eu fiquei também, concordo um pouco. São. É necessário que o governo intervenha na economia para proteger os consumidores. Sim. É mais importante manter relações pacíficas do que promover nossa força militar. Sim. Aliás, o gasto militar do planeta resolveria a fome, né? Assim, tipo, isso são dados, assim. Você resolveria a fome no mundo
se você pegasse o orçamento militar de todos os países e focasse em outra coisa. Mas, enfim. Perseguir o progresso a todo custo é perigoso. Tudo que você fala a todo custo... tudo em excesso não é legal. Você pode usar, você pode abrir essa frase para a todo custo. Então, a que custo? Tipo, você vai matar as pessoas. É complicado, tipo... Então, eu concordo. É muito importante manter a lei e a ordem. Lei e a ordem de quem, né? Quem escreveu? Tava pensando em quem? É importante, mas tipo, manter a lei e a ordem fica meio papo de autoritário, assim. Sabe o que é muito difícil? Manter ordem, programa... Sabe o que é muito difícil? É que às vezes, tipo, algumas leis, algumas coisas que foram escritas, elas foram escritas para beneficiar uma parcela das pessoas, um grupo de pessoas. E aí um outro grupo de pessoas, em grande maioria, seria prejudicado. Minha nação é ótima. Olha, eu vou ter que discordar. É importante que promovamos os objetivos do meu grupo acima de todos os outros. Quem concorda com isso? De cada qual, de acordo com sua capacidade, para cada qual, de acordo com suas necessidades. 100%. Um governo mundial unido seria benéfico para a humanidade. Um governo mundial unido. Isso é uma pegadinha tópico, né? também. Primeiro que é utópico e segundo que é meio uma pegadinha, que também do governo mundial, que essa história de governo mundial é uma coisa meio complicada. Vários governos unidos seriam benéficos isso seria benéfico para a humanidade. Agora, um governo mundial, eu acho que aí já é too much. Apoio o pagamento de um sistema único universal de saúde 100%. Muito. Casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser legal. Há muito tempo já devia ser. O aborto deve ser proibido na maioria ou em todos os casos. Discordo. Despesas militares são um desperdício de dinheiro. Acabou de falar. Concordo. Manter os valores da família é essencial. De que família, né? Essa é outra pergunta também que eu vou responder que eu discordo, porque obviamente nós estamos falando aqui da família tradicional. Gente, famílias existem nos mais diversos formatos e possibilidades, e então vou discordar, porque essa aqui é uma pergunta, obviamente, dizendo que manter os valores da família heterossexual, tradicional, provavelmente cristã, é essencial. Então isso não é essencial. É essencial as pessoas respeitarem, você respeitar a família do amiguinho, seja ela formada por uma mãe, por duas mães, por dois pais, por um pai e uma mãe, do jeito que a pessoa quiser. Só por uma mãe, só por um pai? Exato, diferente. Cuida da sua vida. A religião deve desempenhar um papel no governo, mas jamais. Assista The Handmaid's Tale. Sim. E você nunca mais vai achar que é boa ideia misturar a religião com política. O que não faz sentido, porque tá dizendo que o governo deveria ser laico, né? Tá na mas o governante não é laico. Não importa. Se dane, irmão. O Estado é laico, você não pode falar, não pode ter. Eu respeito a tua religião. Agora, não pode ter uma cruz num ambiente do governo. Porque... Que tem que cuidar de todas as crenças e tudo. Exato. O deputado, o senador, o presidente, ele pode andar com a correntinha dele, da religião que for, pode ter uma cruzinha, ele pode ter uma tatuagem, ele pode andar com a Bíblia debaixo do braço. A instituição, o prédio, não pode ter símbolos religiosos, porque o Estado é laico. Não deveria ser tão difícil de entender isso. E acho que é muito simples esse conceito, porque é isso, é um governo, ou quando a gente cria um lugar que é pra cuidar de todos, é pra cuidar de todos. Exato. A opinião dele e o que ele segue individualmente é direito dele, mas ele como atuante de um cargo que tem que cuidar de todos... Não pode tender para nenhum lado. Ele tem que respeitar a todos, independente se ele independente do que ele crê, ele tem que respeitar a todos, porque é essa exigência do cargo, é que ele respeite e cuide de todos, independente de se ele concorda ou não. Na casa que ele dele, acredita. Ele põe a cruz onde ele quiser. Agora, no prédio, não pode. Os impostos devem ser aumentados para os ricos para beneficiar os pobres. Sim. É assim que você faz na sociedade mais justa. igual.
Ah, mas aí o rico não vai querer ser rico porque ele vai pagar mais imposto. Claro que vai, irmão. Claro que vai. Tu não vai querer ser rico mesmo que você tenha que pagar um pouquinho a mais. Pensa aí um pouquinho, vai. Tem uns argumentos que já vem na minha cabeça como se fosse os jovens falando. O jovem acabou de chegar na vida, acabou de crescer 3 pelos na barba, ele já começa a falar igual adulto. Não, mas eu quero ser bilionário, esse é um papo de... Utilitários básicos como estradas e eletricidade devem ser de propriedade pública. Sim. Quanto mais forte a liderança, melhor. Sim, mas força não é força física. Então vou botar um concordo em partes aqui. Não está muito claro. Porque sim, um líder ele precisa ser forte, mas força vem de diversas formatos, preços e jeitos, né? Então, acho que você precisa ser um líder, você precisa num país ter um líder forte. Agora, o forte sendo o oposto de alguém que vai sendo levado assim a gosto do freguês. Nossa, agora vamos começar a bater aqui, né? Tá acabando, então isso não vai atrapalhar. Crimes sem vítimas, como o uso de drogas, não devem ser considerados crimes. Não tenho capacidade para opinar. É importante que trabalhemos como um mundo unido para combater as mudanças climáticas. Concordo 100%. Se aceitarmos os imigrantes, é importante que eles se integrem à nossa cultura. Eu discordo. O imigrante vem, você abre a porta para ajudá-lo, porque o planeta Terra é um só. Você não pode impor que ele siga o que você acredita, porque aí volta tudo que a gente já está conversando. Você não pode impor nada a ninguém, né? É meio... Educação de qualidade é um direito de todos. Deveria ser. Apoio financeiro aos países necessitados é um desperdício de dinheiro. Ai, Daphne. Fala sério. Todas as pessoas, independentemente de fatores como cultura ou sexualidade, devem ser tratadas igualmente. Sim. Seria melhor se os programas sociais fossem abolidos em favor da caridade privada. Rico. Esse que é o lance. Rico, às vezes... claro que a gente generaliza para falar, né? Mas tem gente boa aqui, tem gente boa ali. Sim. Mas sempre, geralmente, ele não gosta de programa social porque ele quer ser o salvador da pátria. Então, ele quer ter um controle... Ele quer ele doar cestas básicas, ele quer ele aparecer na foto, ele quer ele ser ali o bondoso, o caridoso, o responsável por melhorar a sociedade, saca? E não é por aí. Eu acho que programas sociais, eles são muito bem-vindos, principalmente se eles forem bem cuidados e claros, não tem porquê, tipo... Exato. É um jeito... E todo programa social vai ter... mas eu conheço gente que é um cara que ganha 20 pau por mês e recebe Bolsa Família porque ele burla o sistema lá. Sempre programas assim vão ter problemas, né? O lance pessoas querendo se aproveitar em todas as áreas acontece, infelizmente. Isso não pode ser argumento para você deixar de fazer o programa social, porque o programa social ele é necessário exatamente para a gente conseguir construir uma sociedade que seja mais justa, que não precise daquela outra coisa que a gente falou, do cara juntar muito dinheiro e precisar largar de herança para o filho dele, porque senão o filho dele vai se danar lá para frente, saca? A gente precisa construir uma sociedade... muito menos desigual. Os governos devem estar tão preocupados com os estrangeiros quanto com seus próprios cidadãos. Sim, o planeta é um só, irmão. E se tiver problema lá no país, se for egoísta, se não se ligar, uma hora a galera vai bater aqui na porta. O planeta é um só. Última pergunta, questão 70, chegamos lá, Daphne. O uso de drogas deve ser legalizado ou descriminalizado? E aqui tem uma pergunta capciosa, porque fala de... Você pode usar isso para várias drogas. Meu ponto de vista é que você tem que controlar isso melhor, porque a guerra às drogas, ao tráfico de drogas, não funcionou, principalmente quando você fala aqui no Brasil de drogas tecnicamente mais leves, como maconha, né? Primeiro que você já está vendo benefícios claros de canabidiol, de substâncias assim que transitam em torno do papo da maconha, e segundo que a guerra às drogas no Brasil não deu certo, sabe? É enxugar gelo. Então você precisa tratar de uma outra forma. A gente, quando esteve em Amsterdã, foi uma experiência assim, interessante de ver como você chega num lugar em que o consumo de maconha, por exemplo, é descriminalizado e você está
longe de ver aquele inferno que certas pessoas que imaginam que seja como um país com, por exemplo, a maconha legalizada. É bem diferente, assim. É porque eu acho que tem muito a ver que como a criminalização dessa droga especificamente remete a guerras, né, de tráfico e tudo mais, às vezes pode passar essa impressão de que se passar a ser descriminalizado, se não for criminalizado o uso da maconha, tornaria uma grande guerra de tráfico a céu aberto em todos os lugares. E não é assim que acontece, pelo menos a gente viu em Amsterdã e tá muito longe de ser isso. E eu acho que essa guerra, assim, também tem muito a ver com desigualdade social, porque as pessoas às vezes precisam trabalhar, sabe? Tipo... Exato. Terminar, vamos ver aqui. Putz. Eixo econômico, 93,6% comunista. Eixo diplomático, 85% internacionalista. Eixo civil, 66% liberal. Eixo social, muito progressivo, 80%, 80,8%. Seu resultado aproximado, trotskismo. Preciso ler mais Trotsky. Aí no final Aí tem um monte de no final do teste você vai ver, ele vai explicar o que significa, se você é mais liberal, muito progressivo, então ele vai explicando isso e aí, tipo, eu achei muito legal esse teste, é interessante. Tem umas perguntas capciosas e um pouco ambíguas, mas achei interessante. Muito bom, então é isso. Depois digam aqui nos comentários as porcentagens de vocês também, se vocês quiserem, e é nóis. Fiquem bem, beijo. Vem ser membro aqui do canal. É verdade. Clica aqui embaixo pra saber mais. Tchau. Tchau.